Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como você já sabe, né? Vitor Hugo Fernandes. E pessoal, hoje estou aqui para discutir essa tragédia, né, que ocorreu aí em Petrópolis nessa semana, uma tragédia mesmo, morreu mais de 100 pessoas e tem vários desaparecidos ainda, e a gente sabe que infelizmente esse número ainda vai crescer, né? Agora eu queria discutir essa tragédia, o porquê dessa tragédia. Todo ano tem chuva forte nessa época do ano no Rio de Janeiro, né? Petrópolis é um município aqui do Rio que fica a 1 hora e pouquinho da capital, uma região serrana. E realmente, né, aconteceu uma coisa incomum. Choveu em 3 horas o que era previsto para o mês inteiro. Numa única área, né, concentrado numa única área. Você tinha área que não estava chovendo, em outra área caiu um temporal, né, muito concentrado no mesmo local, uma quantidade muito grande de chuva, e é um fenômeno que os próprios cientistas falaram que não tinha como prever. Ok, temos essa questão técnica aí. No entanto, a questão de chuva, a gente sabe que todo janeiro tem muita chuva. O Rio de Janeiro tem problemas com chuva, é a região serrana do Rio tem problemas com chuva há muito tempo, desde que o mundo é mundo, né? Mais ou menos aí, uns 10 anos atrás, a gente teve a maior tragédia da história do Brasil, a maior tragédia natural, foi aqui na região serrana, onde morreram em torno de quase 1.000 pessoas. E o que foi feito politicamente desde então? Foram criadas medidas políticas para evitar que tragédias desse tipo ocorressem? Não, não foram criadas. Agora, tudo bem que não dava para prever essas chuvas, mas será que, se a gente tivesse uma política urbana, uma política de habitação popular, ocorreria uma tragédia como essa? Será que se as pessoas não fossem obrigadas a morar em encostas, obrigadas a morar numa área perigosa, né? Que as pessoas sabem que aquilo ali é perigoso, sabem que tem chance daquilo ali em algum momento cair, no entanto, moram ali. Ou mesmo aqueles que tiveram uma casa bem estruturada, né, mas que estão ali numa encosta, não puderam pagar o estudo de engenharia para poder avaliar se aquilo ali é perigoso ou não. Ninguém faz isso, ninguém mora ali porque gosta. As pessoas moram porque precisam. E aí até uma questão minha, né, particular. Eu já morei em favela, aqui no Rio de Janeiro, morei na favela da Mangueira por 2 anos, pelos mesmos motivos que eu falei aqui. Por motivo que eu era pobre, que eu não tinha dinheiro para morar num local melhor. Tinha duas opções para mim que eram as opções que os pobres têm. Ou mora numa favela, num local mais alto, mais perigoso, mais para cima no morro, que é mais barato. Ou você vai morar lá na periferia, lá longe, onde eu sempre morei, inclusive voltei a morar e moro aqui hoje. As opções para os pobres são essas. Ou mora numa favela, sem estrutura urbana nenhuma, próximo ali do local de moradia, já que não se tem uma política de transporte também decente, ou se mora lá nos cafundós da periferia. E muitas vezes, por necessidade, as pessoas optam, né? Optam no sentido de que a outra opção também é muito ruim, de morar numa encosta na beira de um morro. Agora, será que a culpa é de São Pedro? Será que a culpa é enfim, das chuvas? Gente, chove todo ano. Tudo bem que foi um evento, né? Como falei, choveu em 3 horas ali, o que era previsto para o mês todo. Mas será que se você tivesse uma política de habitação, você não evitaria essa tragédia? Para evitar que as pessoas fossem morar nas encostas, nos locais perigosos, tivesse uma habitação popular, uma casa decente, num local seguro, com transporte para poder depois essa pessoa se locomover, né, para uma área urbana onde essa pessoa vai ter emprego. Será que esse tipo de coisa ocorreria? Porque também não adianta você pegar a população e botar para lá para os cafundós, não sei de onde, não ter transporte, não ter infraestrutura nesse local, porque a própria pessoa vai querer voltar para morar naquele local de novo, que é próximo ao local de trabalho dela, é próximo onde tem a vida dessa pessoa. E tem um outro fator também, né? Que a gente normalmente as pessoas não falam muito, parece que é uma tragédia, né? A gente trata como se fosse algo divino, algo que não tem controle, acontece, né? Deus é que sabe a hora de cada um e a gente não tem nada que a gente pudesse fazer. Não, isso é um erro. O Japão tem muito mais problema natural do que a gente e não morre tanta gente, porque os prédios do Japão são preparados para terremoto. Na Holanda você tem, né? Boa parte da Holanda está abaixo do nível do mar. A Holanda conseguiu fazer toda uma proteção ali para evitar que as suas cidades fossem destruídas, isso séculos atrás, muito tempo atrás. O homem sempre consegue, quando tem vontade política para isso, né, evitar que essas tragédias ocorram, ou pelo menos aprender com a tragédia para evitar que o próximo evento como esse não seja tão grave. Outro, o governo do Rio investiu só metade do que era previsto para a prevenção de tragédias aqui no Rio de Janeiro. Será que não? Porque é um fato. Se o governo do Rio tivesse investido todo o valor que estava previsto para evitar as tragédias, muito provavelmente essa tragédia teria sido menor. Se não tivesse uma especulação imobiliária que fizesse o preço dos imóveis nas áreas centrais da cidade ficarem tão caros, né, o que vai fazendo com que as pessoas mais pobres vão sendo cada vez mais empurradas para as áreas mais periféricas ou para as áreas perigosas da cidade.
para uma beira de um morro, ou em um morro, beira de um rio, sabendo que esse rio pode encher. Ninguém mora numa área perigosa porque acha legal, porque acha bacana, porque acha divertido. Eu já morei na favela da Mangueira, como eu já disse aqui, durante um tempo. Foi acho que uns 2 anos que eu morei lá. E uma das casas que eu morei era mais ou menos no alto do morro. E tinha uma barriga na parede, que era a terra, né, o morro já empurrando a parede da casa onde eu estava. Quando chovia, eu dormia com medo. Eu dormia com medo porque eu sabia que aquilo ali em algum momento poderia cair. Por que eu fiquei ali? Eu achei legal, achei divertido? Não. Quando chove, você morre de medo. A questão é, não tem outra opção. Você trabalha ali, você estuda ali, sua vida ali. Você não tem dinheiro para estar morando num lugar melhor. Sua opção é isso, ou morar lá nos Cafundós, onde é 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar e você não consegue tocar a sua vida. Então, a gente nunca pode atribuir isso aí a questões naturais. Você tem uma displicência do governo do estado do Rio de Janeiro que não investiu o que era para ter sido investido, né? Investiu só metade dos recursos necessários. Você tem especulação imobiliária, que o Estado não faz nada. Eu digo Estado no sentido de entidade, né? Municipal, estadual, federal. Não faz nada para evitar essa especulação imobiliária. Não tem uma política de habitação decente para fazer com que o pobre não seja obrigado a morar na beira do rio. E outra, Petrópolis tem a particularidade que quem é fora do Rio provavelmente nem deve saber. Né? Você tem até hoje, lá em Petrópolis, o laudênio. Sabe o que é o laudênio, pessoal? A família real brasileira, no período imperial, né, de Dom Pedro II, eles eram donos de boa parte ali das terras de Petrópolis. Afinal de contas, eles eram os imperadores, né? As terras eram deles. Quando acaba a República, é dado, né, o golpe da República, tira-se Dom Pedro do poder, só que para dar uma compensaçãozinha à família imperial brasileira, concordou-se em que fosse pago imposto para a família imperial brasileira e 2%, 2,5% de todos os imóveis ali da região central de Petrópolis, onde era essa fazenda do Dom Pedro, cento e tantos anos atrás, todo mundo que mora nesse território, que é uma boa parte da cidade de Petrópolis, tem que pagar 2,5% do valor do imóvel quando vende esse imóvel. Esse imposto faz com que, portanto, as casas no centro de Petrópolis fiquem mais caras. As casas e apartamentos na região central de Petrópolis ficando mais caras, porque tem que pagar também esse imposto, faz com que as pessoas sejam obrigadas a morar mais longe ou mais para cima, numa área mais perigosa. E isso estimula com que tenha tragédias desse tipo. Então, quando você soma esse imposto absurdo, que faz 130 e tantos anos que a gente chama uma república, e até hoje você paga imposto para a família imperial, até hoje. Os caras não precisam nem de trabalhar, eles ficam lá recebendo dinheiro de quem tem algum apartamento, alguma casa e vende ali na região central de Petrópolis, até hoje, 130 anos depois, né, de ter sido proclamada a república no Brasil. Você junta a questão do laudênio. Quando você junta a questão da especulação imobiliária que empurra os pobres para morar cada vez mais longe ou em locais cada vez mais perigosos. Junta o fato da displicência do governo do estado do Rio que não aplicou os recursos necessários para tentar evitar esse tipo de situação, você causa uma tragédia como essa. Então, não vamos culpar São Pedro, não vamos culpar as chuvas, não vamos culpar a natureza, culpar quem quer que seja, não. A natureza está aí, é a nossa amiga. A gente que tem que aprender a lidar com ela e resolver os nossos problemas políticos, de modo a evitar tragédias absurdas, né, e tristes como essa, onde tanta gente morreu. Né, pessoal? Então, concluo, fico por aqui. Queria pedir a vocês, né, quem assistiu o vídeo até o final, curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal daqui, se inscrever lá no meu canal também e conhecer meu canal. O link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. E isso, um abraço, até semana que vem.